E aí, vamos pensar fora da caixinha? Vamos pensar criticamente? Eu sou o professor Glaucio Honório, você está no meu canal. Convido você que ainda não é inscrito a se inscrever, a clicar aí no sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E nós vamos conversar hoje sobre o Dia do Índio, comumente comemorado nas nossas escolas, muitas escolas públicas ou particulares, os professores trabalham essa data comemorativa sem uma maior problematização desse assunto, ou mesmo sem termos o conhecimento do porquê que o dia 19 de abril é comemorado como Dia do Índio. No ano de 1940, no México, ocorreu o Congresso Interamericano Indigenista, e nesse congresso várias lideranças indígenas ou dos povos originários se reuniram para se articularem na busca pelos seus direitos, no resgate das suas memórias, na valorização das suas culturas. Diversas etnias dos povos ameríndios ou pré-colombianos ou mesmo povos originários são alguns termos que são utilizados, a alternativa do termo índio ou indígena, que é um termo cunhado principalmente no período da colonização para se referir aos povos que viviam aqui, que habitavam desde o extremo norte, no Alasca, até o extremo sul, na Patagônia, esse amplo território com amplas culturas, diferentes maneiras de estruturação da sua sociedade. Basicamente, três tipos de estrutura de sociedade, estrutura social, eram pertencentes a esses povos ameríndios ou pré-colombianos, antes da chegada dos europeus aqui. Havia aqueles que viviam totalmente numa cultura nômade, viviam especificamente do extrativismo natural, na caça, da pesca. Havia aqueles que eram seminômades, que alternavam, articulavam a caça, a pesca com alguma monocultura, e havia aqueles que eram sedentários porque haviam adquirido a técnica da dominação tanto dos animais, da domesticação dos animais, quanto da dominação das culturas, diversas culturas agrícolas. Esses povos diversos, dos quais o que mais nós conhecemos são os incas, os astecas e os maias, tinham uma estrutura social bastante complexa e que habitavam esta região muito antes dos europeus chegarem aqui. A colonização provocou grandes desestruturas nessas sociedades, muitas das quais foram extintas, outras tiveram uma redução muito grande no número de habitantes, no número de membros. Hoje ainda no Brasil nós temos o desafio da garantia dos direitos dos povos originários, no qual muitos problemas como a demarcação de terra, dificuldade na obtenção da sua sobrevivência ou da garantia dos seus direitos, da sua existência, ainda estão presentes. Portanto, nós como educadores, quando formos falar do Dia do Índio, devemos lembrar que não é apenas uma data de comemoração, mas é uma data de afirmação. Afirmação da identidade, afirmação da sua memória, afirmação da sua cultura, afirmação de um processo longo de dominação que provocou graves desestruturas nessas sociedades e que a gente precisa falar disso para que esse tipo de situação não se repita. Hoje ainda existem falas, como por exemplo do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, dizendo que detestava esse termo, povos indígenas. Então, pessoas que ainda têm rancor, o discurso do ódio contra pessoas que são os habitantes originários do nosso país, os verdadeiros donos da terra, e que foram, em muitos casos, massacrados pelos colonizadores. Então, eu e você como professores precisamos problematizar esse assunto, precisamos falar disso com os nossos alunos, não somente em momentos pontuais como o dia 19 de abril, porque há uma lei, que é a Lei 11.645, que determina que dentro do currículo, tanto no componente curricular ou na área de conhecimento de língua portuguesa quanto de história e de artes, principalmente a cultura afro-brasileira e indígena,
deve ser amplamente trabalhado. E a gente vê muito pouco isso nas escolas, a gente vê muito pouca literatura falando sobre o assunto e a gente vê muito pouco espaço desse tipo de tema nas nossas aulas, nos nossos currículos, porque nós somos um país que foi colonizado pelos europeus e o eurocentrismo é dominante ainda em muitos dos nossos aspectos acadêmicos. Então fica aí a dica para você que é educador e educadora, pensar fora da caixinha, ter pensamento crítico e entender que falar sobre a cultura e a memória dos povos originários é algo que nós devemos fazer em todo tempo, independentemente de ser uma data comemorativa, como é o caso do dia 19 de abril. Fica aí a dica, até o próximo vídeo. Compartilhe os nossos conteúdos, deixe o seu like aí, porque é muito importante para a divulgação do nosso canal. Tchau!